Bom, pessoal, retornando aí então à nossa aula, tá? Nós estávamos falando sobre os objetivos da pesquisa de vocês, objetivos gerais e objetivo específico, tá? Então, só um pouquinho, deixa eu botar aqui. Tá? Então, em geral, ela tem um único objetivo geral e objetivos específicos. O objetivo geral, ele é baseado na questão de pesquisa, tá? Ele é mais amplo e deve ser formulado em uma única frase. Ele dá a direção que a pesquisa vai tomar no seu curso, tá? Então, para formular o objetivo geral, vocês devem responder: para que eu pretendo pesquisar? Para que eu estou fazendo isso aqui? É para entender melhor um processo, é para me apropriar de um conhecimento, é para analisar uma determinada situação, tá? Já os objetivos específicos, eles são assuntos complementares, tá? Eles fazem o desdobramento do objetivo geral. Ele é mais delimitado, o objetivo geral é mais amplo e o específico é mais delimitado, tá? Ele é o caminho a ser percorrido para alcançar o objetivo geral, ou seja, as etapas que a pesquisa vai ter. Então, se no objetivo geral tu fez a pergunta para que eu pretendo pesquisar, já no objetivo específico vocês vão ter que responder a seguinte pergunta: o que eu vou fazer para desenvolver essa pesquisa, tá? Então aqui é para que serve e aqui é o que eu preciso para responder aquela pergunta anterior, tá, pessoal? Eu coloquei ali no Moodle, vamos dar uma olhadinha em conjunto também. Tá, eu coloquei no Moodle para vocês um material que está aqui, ó. Se vocês abrirem, eu acho que é o primeiro arquivo que está aí no Moodle. Vou compartilhar com vocês, tá? Vocês deem uma boa lida, ele vai dar uma boa ajuda esse material aqui, como elaborar objetivos de pesquisa, tá? Tem N materiais aí em internet que vocês podem pegar, tá? Mas esse aqui é um material bem simples, aqui são 5 páginas que vocês leem rapidinho aí e conseguem ter uma boa noção, tá? O que significa um objetivo, tá? Tipos de objetivo geral e específico, tá, pessoal? Ó, os objetivos específicos podem ser exploratórios, descritivos, explicativos. Uma parte muito importante, ó, verbos na elaboração dos objetivos. Objetivos é o que vai entregar um verbo, tá? Então, verbos se alinham ao conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese. Então, aqui ele vai ajudar vocês a descrever, a montar essa frase de um objetivo, tá? Então, tu vai fazer uma análise. Analisar, calcular, classificar, comparar, contrastar, debater. Não, tu vai fazer uma avaliação, ajuizar, eliminar, escolher, estimar, julgar, ordenar e assim por diante, tá, pessoal? Então, esse materialzinho aqui é um material rápido, simples, e vai ajudar vocês a construir os objetivos de vocês, tá? Então, usem. Eu vou voltar aqui num exemplo de TCC que eu coloquei aqui para gente. Depois eu até acho que posso botar no Moodle esse TCC aqui, que ele está bem adequado ao formato, tá? Que é lá daquela empresa de peças de reposição, né, da indústria automotiva, tá? Então, ó, objetivos, justificativa, delimitações e estruturas. Vocês não precisam colocar isso aqui. Pode, mas não precisa, tá? Então, objetivos gerais, vem que é uma frase só, e aqui ele tem 4 objetivos específicos, tá? Então, deixa eu tentar aqui, vamos ler aqui. O objetivo desse geral desse trabalho é discutir possibilidades de reduzir as perdas do processo logístico de um centro de distribuição de uma peça automotiva. Ó, nesse processo ocorrem avaria dos produtos do setor, a discussão visa trazer à tona o problema, permitindo, mas o objetivo geral é esse aqui, ó. Ele vai discutir possibilidades de redução de perdas, tá?
Então, se vocês olharem lá no outro arquivinho que a gente estava olhando, discutir, ele é um dos verbos de compreensão. Aqui, ó, até vou voltar aqui para vocês verem. Tá? Olha aqui, ele quer entender o processo dele, ele quer entender onde é que estão as falhas, ele quer entender onde é que está o retrabalho, onde é que estão as perdas. Então, ele quer compreender. Então, ele vai fazer uma discussão de modo a compreender onde estão as falhas do trabalho dele. Tá? Então, é isso que eu digo, esse material aqui, ele vai ajudar muito vocês a formular a frase. Ele não vai dizer qual o objetivo do trabalho de vocês, mas lendo aqui vocês vão conseguir, você sabendo o objetivo, formular uma frase. Às vezes a gente sabe o que quer, sabe fazer e não sabe como escrever. Ah, professor, eu não consigo escrever. Aquele material vai ajudar vocês. Tá? E os objetivos específicos, pessoal? Os objetivos específicos, eu costumo dizer que é o que vocês vão entregar do trabalho de vocês. Olha, o cara que lê esse trabalho, ele vai encontrar 4 coisas ali dentro. E essas 4 coisas são parte dessa discussão. Quais são as 4 que ele vai encontrar? Olha, a descrição do processo logístico do centro de distribuição. Ele vai encontrar as ferramentas que ele usou para identificar as fragilidades do processo. Então, ele vai encontrar as fragilidades do processo. Ele vai encontrar uma seção com implementação de melhorias implementadas. E ele vai ver quais os resultados o autor obteve através dessa melhoria. Então, eu costumo dizer, pessoal, que isso aqui é o que tu entrega do trabalho. O objetivo específico, eles são as promessas. Olha, eu prometo que lá dentro tu vai encontrar a descrição do processo, a identificação das perdas, a implementação de melhorias e os resultados depois da implementação de melhorias. Aqui é o que tu promete entregar. Depois, lá no teu trabalho, tu vai ter que mostrar que, de fato, tu entregou. Tá, pessoal? Então, vocês podem ver os objetivos, ele é uma sessão bem simples e curta, tá? Ele não se amarra muito. Uma página, no máximo, tem que dar para descrever os objetivos gerais e objetivos específicos, tá, pessoal? Então, bem importante aqui, ó, vamos navegar um pouquinho nesse trabalho. Ele colocou 4 objetivos específicos, né? Depois, lá no desenvolvimento dele, vamos ver como é que está. Fundamentação teórica, depois vai ter a parte de metodologia. Não, essa parte aqui. Não. Vamos ver. Metodologia. Método do trabalho, tá? E aqui, pessoal, apresentação e análise dos resultados. Então, aqui é o trabalho, entre aspas, propriamente dito, né? O trabalho dele, do autor, do colega de vocês aqui. Então, lá ele tinha 4 objetivos específicos, né? Olha aqui as seções dele. Seção 1, 3.3.1. Continua 3.3.1. Seção 3.3.2. Vamos ver aqui. 3.3.3. E 3.3.4. E ele termina aqui. Ele não tem uma seção 3.3.5. Ele terminou na 3.3.4, porque ele tem 4 objetivos específicos. Então, cada uma dessas sessões foi uma entrega. Vamos ver os títulos, pessoal. Vamos ver os títulos aqui. Anotem aí de cabeça quais são os 4 objetivos específicos, tá? Descrever o processo logístico, identificar os pontos de fragilidade, implementar melhorias e apresentar resultados. Vamos ver o que está lá no trabalho dele, se as 4 sessões correspondem a isso aqui. Descrever o processo,
identificar pontos de fragilidade, implementar melhoria e apresentar resultados? Deve estar sim, né? Nessas horas o professor cai da cadeira aqui. Promete uma coisa e não entrega, mas não, estou brincando, vai estar sim, sim. O trabalho ficou um trabalho muito bom. Aqui. Aqui. Ainda é mesmo. Ainda é, né? Aqui. Primeiro objetivo, descrição do processo logístico, tá? Conforme o colega tinha colocado que ia ser o objetivo específico número 1 dele. Qual era o 2? Identificar fragilidades, né? Vamos ver se ele fez aqui, ó. Aqui, pena que... Deixa que eu vou fechar aqui e abrir de novo, que aí a gente vai conseguir ver as figuras aqui. Só um minutinho, pessoal. Pessoal, abri aqui de novo aquele trabalho lá com as figuras para vocês verem, tá? Então, o primeiro objetivo específico, que era... Opa, só um pouquinho. Que era descrever o processo logístico, vai estar aqui, ó. Então, o colega, ele descreveu o processo logístico. Esse aqui é o processo logístico, recebimento, processamento, expedição. E aí, depois, ao longo do trabalho dele, ele explicou cada um deles, tá? Explicou cada uma das etapas do processo. Então, o primeiro objetivo específico, que era escrever o processo, está aqui, tá? O que era o segundo objetivo específico lá em cima? Identificação de perdas, tá? Olha aqui, ó, o que ele até coloca. Uma vez apresentadas e descritas detalhadas as etapas do processo, abordando as principais particularidades, entende-se que o primeiro objetivo específico da presente pesquisa foi satisfeito. O que ele diz com essa frase? Ele diz o seguinte, cara, eu te prometi uma coisa, tá aqui a coisa que eu te entreguei. Se tu gostou ou não, o problema é teu, mas eu prometi e entreguei. Tá aqui, tá? O segundo objetivo específico, que era identificar pontos de fragilidade, olha a segunda seção, 3.3.2, pontos de fragilidade do processo. Então, aqui ele vai descrever esses pontos de fragilidade. Olha, ele viu que esse ponto do processo aqui é um ponto de fragilidade, aí ele mostra alguns números, etc, etc, etc. Bota algumas evidências, né? Aqui das fragilidades, tá? Bota algumas tabelas, faz as discussões, correlações com literatura, etc. Tá? Uma vez apresentadas, entende-se que o segundo objetivo específico do trabalho esteja discutido e satisfeito. Prometi uma coisa, te entreguei a coisa. Tá? Então, isso aí vocês precisam ter claro na cabeça de vocês que o objetivo é uma promessa. Tu prometeu, tu tem que cumprir aqui embaixo. Tá? Isso serve para TCC e para relatório de estágio também. Tá? Depois ele disse, olha, eu vou fazer algumas melhorias. Lá no terceiro objetivo específico dele, era propor e implementar melhorias. Tá aqui as melhorias que ele fez. Ó, lá, propôs uma embalagem diferente, propôs a colocação de almofadas de ar, etc, etc. Tá? Então, essas foram as melhorias. Ó, apresentadas as soluções definidas, considera-se atingido o terceiro objetivo específico do trabalho. Prometi e entreguei. É isso que ele quer dizer aqui. Não vem dizer que eu não entreguei. Daqui a pouco eu não entreguei na qualidade que o leitor esperava, não entreguei, mas que tem entregue, tem entregue. Tá? E a apresentação dos resultados era o quarto objetivo específico. Então, aqui os resultados, ó. Aqui os resultados, estratificou, etc, etc. Ó, o que aconteceu? E aqui da mesma maneira, ó. Eu acho que aqui ele não colocou que entregou, mas fica evidente. Tá, pessoal? Então, se nós pegarmos aqui, cada um dos objetivos específicos é uma entrega, ele é como se fosse um produto. O produto do objetivo específico 1 é a análise do processo. Nesse trabalho aqui, né? É evidente. O produto do objetivo específico 2 aqui foi a identificação das fragilidades desse processo. O objetivo específico 3 foi a implementação de melhorias e o objetivo específico 4 foi os resultados dessa melhoria. Está aqui, vocês viram que ele entregou lá atrás.
tá? Então, nos objetivos gerais e específicos, vocês vão ter que dizer o que vocês vão ter que entregar. Não sejam tão, entre aspas, arrojados, não prometam muita coisa. Eu costumo dizer, às vezes, que nos objetivos o cara foi meio programa do João Kleber, né? Depois dos comerciais você vai ver. Você vai ver tal coisa. Não sejam tão arrojados, não prometam algo tão grandioso, e aí tu vai ver lá nos resultados, mas o cara disse que ia fazer uma análise, eu estava esperando uma teoria totalmente nova, e ele só fez uma descrição. Então, quando a gente fala lá de verbos que vocês vão escolher, descrever, identificar, implementar e apresentar, estão vendo que todos os objetivos eles começam com verbos, né? Por isso que naquele material lá do PDF estão os verbos para vocês escolherem, né? Então, cuidem com os objetivos de vocês para não prometer demais e depois não conseguir entregar. Tá, pessoal? Então, quanto a objetivos, vocês têm alguma dúvida? Olha, para mim não, professor, para mim ficou claro. Para mim tá tranquilo. Opa, estava no mudo aqui, desculpem. Tranquilo? Podemos seguir adiante, então? Então, nós vamos, pessoal, para a parte da justificativa. Tá? Nós vamos ver as justificativas do trabalho. É na justificativa que a gente dá a relevância do trabalho. A justificativa, basicamente, vai responder por que esse trabalho é importante. Se aqui a gente disse, nos objetivos geral, para que pesquisar, e nos específicos, o que eu farei para desenvolver essa pesquisa, na justificativa a gente vai responder a pergunta por que isso é importante. Tá? Pessoal, a justificativa ela trata da relevância. Por que essa pesquisa tem que ser realizada? O que a gente ganha estudando isso? Né? É evidente que vocês, a justificativa de vocês, o que tu ganha? Olha, eu vou concluir uma disciplina para me formar. E isso pode estar escrito lá dentro, sim, não tem problema. De uma maneira, olha, esse trabalho é parte integrante da grade curricular do curso de Engenharia de Produção da FTEC e a entrega isso é uma justificativa. Não pode ser a única, tá? Tem que ter uma... Não que essa justificativa não seja nobre, tá? Mas tem que ter justificativas mais nobres, tá? Então, a gente procura demonstrar legitimidade, pertinência, o interesse e capacidade do aluno em lidar com esse tema, tá? A justificativa tem que responder, então, a seguinte pergunta: por que esse trabalho é importante? Né? Se é uma pergunta de interrogação. Tá? Por que esse trabalho é importante? Geralmente, é trazida a justificativa técnica ou comercial, tá? Econômica, e uma justificativa acadêmica. Eu vou mostrar para vocês a sutis diferença entre os dois. Para a justificativa comercial, a gente deve trazer dados do setor, volume de vendas, potencial de lucro, contribuição desse tipo de indústria com o PIB, etc. Dados econômicos, financeiros daquele setor, tá? Dados de produtividade, enfim. E para as justificativas acadêmicas, a gente tem que trazer dados de congressos. Poxa vida. Perdão, pessoal. Dados de congressos, publicações, artigos e trabalhos acadêmicos pertinentes, tá? Também as justificativas, pessoal, eu coloquei alguns... Não, as justificativas eu não coloquei lá no Moodle, né? Lá no Moodle eu coloquei revisão da literatura, tá? Mas na justificativa, eu vou mostrar para vocês agora aqui uns exemplos de trabalho, tá? Vamos seguir naquele trabalho do nosso colega Luiz, tá? Então, pessoal, a justificativa, diferente dos objetivos, vocês vão se basear em literatura e ela tem que ser um pouquinho mais robusta, tá? Responder aquela pergunta, para que esse trabalho serve,
ela não é uma tarefa tão simples assim. Então, a justificativa a gente espera aqui de 4 a 5 a 10 páginas, tá? Mas, vamos lá, de 4 a 6 páginas geralmente tem, mínimo 3, vocês vão se basear em literaturas aqui, tá? Para escrever a justificativa. Tá? Mas olha aqui, ó, faturamento e investimento da indústria de autopeças entre 2002 a 2018. Lembram que eu falei que vocês têm que trazer dados econômicos do setor, dados de produtividade, etc. Pô, poxa vida, realmente esse trabalho é relevante? Ó, de onde ele pegou? Da Anfávia, do anuário da Anfávia, da Associação Nacional de Produtores de Veículos Automotores. E aí ele descreveu esses dados aqui. Olha, por que é importante? Pô, porque a gente ganha tantos, porque essa indústria de autopeças, de reposição, ela gira tantos milhões por ano. Tá? O percentual sobre o faturamento da indústria de carros, ela gira tanto. Isso aqui é uma justificativa bem palpável, bem plausível aqui para o trabalho de vocês, tá? Um outro exemplo aqui, deixa eu pegar um trabalho de um outro colega aqui para mostrar para vocês, tá? Um colega que trabalha numa indústria de embalagens de vidro, ó. Olha aqui o trabalho dele, com o que ele trouxe aqui na justificativa, tá? Foi lá, buscou em ONU, Antunes Júnior, geração de lucro, sistema Toyota de produção, esse trabalho era do sistema Toyota de produção. E por que é importante? Ó, preço, custo mais lucro, etc, etc. E trouxe dados da empresa que ele trabalha. Olha, tantos empregados, tantos milhões de produtos fabricados, participação no segmento de embalagens de vidro. Olha, de tantas as embalagens, tanto por cento é vidro, tanto por cento é plástico, então eu tenho potencial para crescer tantos por cento, entendeu? Traz dados econômicos dessa indústria que ele está lidando, potencial de crescimento, para justificar realmente o trabalho é importante. Tá? Uma engenharia de qualidade diz, olha, se eu fizer uma calibração de um instrumento errada, eu posso gerar tanto de... Eu inspeciono uma peça a cada 100 produzidas, e se essa peça, se eu medir errada, eu faço uma calibração por dia, produzo tantos lotes, o meu potencial é estragar 1 milhão de peças no dia. Cada peça custa para a empresa 30 centavos. Pô, 30 centavos vezes 1 milhão é 300 mil reais no dia. Então, o teu potencial é esse. Então, traz esse tipo de dados para a tua justificativa comercial. Tá? E a justificativa acadêmica, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui só um minutinho. Eu vou pegar um outro TCC aqui para mostrar para vocês uma ideia de justificativa acadêmica, tá? Acadêmica é teórica, como se fosse teórica, tá? Deixa eu pegar aqui um trabalho que fez uma análise, trabalho recente, né? Que fez uma justificativa acadêmica bem robusta. Tá? Trabalho também de uma colega de vocês da engenharia de produção. Deixa eu mostrar aqui. Vamos lá para a parte da justificativa. É aquele trabalho de MASP que eu tinha mostrado a introdução para vocês. Tá? Então, justificativa, ó. Traz dados de literatura. A justificativa tu tem que se basear em alguém, tá? Em algum ponto aqui. Aqui continua não aparecendo, mas enfim, ó, ela traz aplicações da ferramenta em artigos pesquisados. Ela vai colocar aqui, olha, eu pesquisei tantos artigos e tantos deles, em tantos deles eu encontro, com essas palavras-chave,
em tantos deles eu encontrei isso. Olha aqui, ó, nos artigos analisados, ó, artigos analisados com aplicação de ferramentas de qualidade. Tá? De 2012 a 2017, quantos artigos eu encontrei por ano? Vê que vem aumentando a relevância do tema sob o ponto de vista acadêmico, e quantos desses artigos analisados eram de aplicação das ferramentas. Olha, ela fez uma pesquisa no Enegep. Olha, no Enegep de 2012 a 2017, eu encontrei tantos artigos ou tantos trabalhos, né, no Encontro Nacional de Engenharia de Produção, que tratavam de Chikawa, tantos tratavam disso, e o assunto dela, que era a MASP, quantos vem crescendo. Então, aqui tu dá uma dimensão de relevância acadêmica para esse trabalho. Olha, na engenharia de produção, trabalhos de MASP vêm aumentando a importância dele, tá? Então, pessoal, a justificativa é isso, tá? Vocês veem aqui, ó, que a justificativa normalmente ela tem 3, 4, 5, 6 páginas, até 10 no máximo, não mais que isso, é difícil ter mais do que isso, tá? Também, se tu não souber dizer para que esse trabalho é importante, ele começa a complicar, tá? Mas a justificativa, ela é sempre uma parte mais robusta do trabalho de vocês, tá? Então, trazendo dados econômicos, financeiros do setor e vocês explicando um pouco esses dados aqui, tá, pessoal? Então, para responder essa pergunta, por que é importante, sempre vocês devem se basear em alguma literatura, em algum relatório, alguma coisa assim. Tá, pessoal? Dúvidas até aqui? Não? Então, objetivos e justificativa era isso, tá? Então, a gente passa aqui para fundamentação teórica. Fundamentação teórica, eu coloquei lá para vocês 3 materiais, 3 artigos que dizem como vocês devem fazer a fundamentação teórica. Basicamente, vocês devem pesquisar em livros, artigos ou revistas científicas, tá? Procurem sempre artigos com relevância, sites com relevância científica, artigos de revista, tá? Pegar lá uma informação de um site onde não tem uma fonte, não tem o autor, não é uma revista da área, sempre é um pouquinho mais complicado, tá? Essa revisão da literatura é indispensável para vocês definirem bem o problema e também para obter uma boa ideia, para vocês se apropriarem daquele conteúdo que vocês vão falar ao longo do trabalho de vocês. Tá? Então, isso é indispensável. Os passos que vocês devem seguir, pessoal, tem lá, eu coloquei 3 materiais sobre revisão de bibliografia, tá? Ou revisão da literatura, para vocês construírem a fundamentação teórica de vocês. Lá está bem descrito como vocês devem fazer para selecionar os artigos de vocês e como vocês devem ler, como vocês devem pesquisar. Então, inicialmente, vocês vão começar lá num repositório de artigos ou de trabalhos, livros. A minha sugestão é que utilizem o Google Acadêmico, tá? Para trabalhos que requerem um rigorismo um pouco maior, sob o ponto de vista acadêmico, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, requeriam outros tipos de repositório. Para um TCC e para um relatório de estágio, eu não vejo uma necessidade tão grande de buscarem fontes tão científicas, digamos assim, do que um Google, tá? O Google Acadêmico, ele pode muito bem ajudar vocês nisso, tá? Então, vocês vão fazer lá a pesquisa de vocês com algumas palavras-chave e vão jogar lá, vai ver um zilhão de trabalhos. Vocês vão ler lá os principais, esse aqui eu vou selecionar. Puxa ele, salva lá, esse aqui eu vou selecionar, esse aqui eu vou selecionar. Depois, vocês devem ver as fontes secundárias, vocês vão ler os resumos desses artigos. Olha, eu resumo, esse aqui tem a ver com o tema que eu quero, esse aqui tem a ver com o que eu quero, esse aqui não tem a ver. Então, é tipo um filtro, tá, pessoal? Lá na disciplina de metodologia pesquisa, vocês devem ter em algum momento, ou deveriam, pelo menos, ter passado sobre isso, desculpem, tá? Ter passado sobre isso.
Isso aqui basicamente é um filtro. Num primeiro momento vai selecionar lá 100 artigos, vai ler os resumos. Olha, 100, 70, eu vou ler além do resumo. Depois desses 70, tu vai ler a introdução dele. Pontos primários, introdução, o método que o cara utilizou, e aí tu vai ver se de fato ele vai se adequar ao que tu quer. Olha, desses 100, no resumo eu reduzi para 70, e desses 70, lendo a introdução, eu fiquei com 30. Esses 30, tu vai fazer uma leitura crítica, fazendo anotações, vendo o que disso tu vai usar, de fato, no teu trabalho, na fundamentação teórica, tá? Então, lá no Moodle, eu deixei 3 arquivos para vocês. Eu sugiro e solicito que vocês leiam, se apropriem daquele conhecimento. Lá vai estar bem descrito todos esses passos a passo aqui. Ó. Leia profundamente as publicações que você classificou como muito importante. Para cada livro ou artigo, escreva um breve resumo. Olha, artigo 1. Então, eu sugiro que vocês tenham um wordzinho do lado. Tá? Olha, aí tu bota o nome do arquivo, artigo 1, artigo 2, nomeia o arquivo, o nome do arquivo lá em PDF que vocês selecionaram, com o nome, o primeiro, segundo, terceiro, com esse nome, vai lá no Word e faz uma breve descrição daquele artigo. Então, ao invés de vocês terem que abrir arquivo por arquivo, vocês vão... Ah, uma vez eu li isso, num dos artigos que eu selecionei, eu li isso. Onde é que está? Tu vai lá no teu Word e tu lê. Ah, tá no artigo 5. E tu vai lá, tu abre só o 5. Isso aí, pessoal, dá um ganho tremendo em velocidade para você. Tá? Além disso, registrar as referências bibliográficas, desenvolver um sistema de codificação, que é que eu estava falando aqui para vocês. À medida que vai lendo, presta atenção nas citações. Através das citações, tu pode ter que vir a buscar outros. Olha, o cara pesquisou nesse artigo aqui, esse artigo aqui deve ser bom, porque 5 ou 6 arquivos que eu pesquisei citaram esse trabalho, então esse trabalho deve ser bom. Então vão lá e busquem esse trabalho, tá? Leia todos os resumos, etc., como a gente falou aqui. E aqui, pessoal, um endereço para vocês do Google Acadêmico, tá? Vamos dar uma olhadinha nele, tá? Vamos dar uma olhadinha nele aqui. Então, vocês vão fazer a pesquisa de vocês aqui. Eu imagino, de novo, para um TCC, para um arquivo acadêmico e para um relatório de estágio, que não precisa mais fontes do que o Google Acadêmico. Então, a introdução à pesquisa científica, isso aqui eu pesquisei ontem, para introduzir a aula que vem, tá? Mas, por exemplo, aqui, qualidade e metrologia. Vai ter uma série de artigos. Tentem procurar, de preferência, os mais atuais, a metrologia na área da saúde e assim por diante. Através do título e do resumo, nesse trabalho foi realizada uma avaliação metrológica de 2 analisadores de qualidade, etc, etc. Qualidade e metrologia dimensional. Aí é com vocês, a metrologia dimensional automatizada. E assim por diante, tá? Eu estou utilizando esse exemplo, porque eu sei que é o exemplo de um dos colegas que está aqui na aula, agora de manhã, tá? Normas, etc. E assim por diante. Aqui vocês, olha, esse aqui me interessa. Abre ele numa nova guia e busca lá o artigo completo, tá? Eu não sei se está aparecendo para você. Vamos ver. Aqui está aqui o artigo, da revista Produção Online. Aqui o artigo. Quero baixar ele em PDF. Texto completo. Artigo. Clica aqui. Baixar esse arquivo em PDF. Está aqui o arquivo. Tá? Tá aqui o arquivo que vocês queriam. Lê o resumo dele. Olha, realmente esse resumo se adequa para mim. Não se adequa. E segue a vida, faz as anotações aqui, realmente é bom, vai lá no teu Wordzinho, escreve, esse artigo aqui tratou de tal coisa, renomeia o nome dele com esse nome aí. Tá, pessoal? Então, eu solicito que vocês leiam aqueles 3 materiais que eu coloquei
no Moodle, tá? Revisando a literatura 1, revisando a literatura 2 e revisando a literatura 3, ali vai dar uma boa noção para vocês do que a gente está tratando aqui, tá? Esses 3 artigos. E na aula que vem, eu solicito que vocês leiam aqui, nós vamos iniciar alguma coisa sobre metodologia, tá? Então, tem 2 arquivos aqui bem completos sobre metodologia, eu solicito que vocês deem uma olhadinha para na aula que vem a gente seguir o baile. Tá bom, pessoal? Nosso tempo aqui está acabando por hoje. Espero que vocês tenham gostado e, surgindo dúvidas, fico à disposição, me encaminhem por e-mail. Tá? Um grande abraço.